A Rússia invade a Ucrânia. Só essa manchete já deveria ter derrubado o mercado de ações. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. Enquanto mísseis caíam sobre Kiev, o S&P 500 abriu em forte queda, mas depois recuperou toda a baixa e fechou em alta no final do dia. No meio de uma guerra, os investidores começaram a comprar. O mercado lucrou com o conflito, e isso não foi por acaso. Você deve se lembrar onde estava ao ouvir, pois era difícil desviar o olhar daquelas imagens. Colunas de blindados avançando pelos campos planos da Ucrânia, tropas aerotransportadas atacando o aeroporto de Hostomel, civis se abrigando em túneis do metrô, explosões ecoando sobre Kiev. Todas as emissoras fizeram cobertura ao vivo e cada analista tinha uma opinião. O consenso expresso com rara unanimidade em todas as mesas de operação e na TV era sempre uma variação da mesma ideia. A Europa e o mundo precisavam se preparar para algo sísmico, e nas primeiras horas, o mercado concordou. O S&P abriu em queda de 2,6%, o que fazia sentido. Era a única resposta racional ao caos que o mundo via se desenrolar. Então, algo menos previsível aconteceu. Nas 6 horas seguintes, enquanto a invasão seguia e o número de mortos crescia, o índice subiu lentamente, avançando mecanicamente sem pausa ou consideração pelo que ocorria do outro lado do mundo. Às 16 horas, fechou em alta de 1,5%, uma reversão intradiária de 4,1%. Em termos mais simples, o valor de mercado total do S&P 500 na época era de aproximadamente 38 trilhões de dólares, e essa oscilação de 4,1% representa cerca de 1,5 trilhão de dólares em valor. É como se toda a capitalização de mercado de uma Samsung, Tesla ou Walmart fosse eliminada e depois totalmente restaurada em 6 horas. As pessoas veem o mercado de ações como um barômetro da realidade. Se algo piora, ele cai. Se melhora, ele sobe. Isso é bastante intuitivo e simples o suficiente para qualquer um entender. Exceto que no dia em que a Europa entrou na maior guerra convencional em gerações, o indicador praticamente gritou "altista", e ele não estava sozinho. Em abril de 2026, após semanas de ataques entre Irã, Israel e ação militar dos Estados Unidos, os mercados agiram como se alguém tivesse invertido a fiação. Quando Washington anunciou um cessar-fogo de 2 semanas com o Irã, as manchetes explodiram. Apresentadores da CNBC chamaram de rally de alívio global, com ativos mundiais em alta enquanto o petróleo caía e mercados disparavam. O Dow disparou, o S&P subiu 2,1%. O Bitcoin disparou para mais de 71 mil. Os mercados globais, de Frankfurt a Tóquio, estavam precificando a paz, exceto que os navios no estreito nunca se moveram. Dados de tráfego marítimo indicaram que o Estreito de Hormuz, de 24 milhas, principal ponto de estrangulamento do petróleo mundial, seguia praticamente paralisado. Antes da guerra, cerca de 3 mil embarcações cruzavam o estreito mensalmente, levando de 17 a 21 milhões de barris de petróleo por dia. Logo após o cessar-fogo de 8 de abril, apenas 45 navios entraram ou saíram do estreito. O tráfego caiu para 5% da média anterior à guerra. A maioria das maiores empresas de navegação do mundo mantiveram seus navios presos em portos regionais e se recusaram a movê-los. No final de abril de 2026, apenas 191 navios atravessaram o estreito durante todo o mês, bem diferente da média anterior à guerra de 138 navios por dia. A guerra com o Irã no início de 2026 foi tão intensa que até traders experientes ficaram nervosos. Trocas de mísseis entre países voláteis causaram interrupções no fornecimento de petróleo e riscos de escalada com meios militares americanos na região. Os traders humanos reagiram ao previsto abalo econômico como sempre fazem em tempos difíceis. Eles venderam a descoberto tudo o que puderam encontrar. Os dados de Prime Brokerage do Goldman Sachs, que acompanham o posicionamento real dos maiores fundos de hedge do mundo, mostraram investidores institucionais se desfazendo de ações globais em março de 2026. Foi no ritmo mais rápido em 13 anos. Esse foi o segundo maior episódio de vendas já registrado pelo Goldman Sachs. As vendas a descoberto superavam as compras numa proporção de 7,6 para 1 e a alavancagem bruta estava em 312,5%. Isso mostra que o posicionamento institucional ficou fortemente baixista. Simplificando, as mentes mais caras de Wall Street entraram em um teatro, sentiram cheiro de fumaça e correram para a saída o mais rápido possível, mas antes pararam na porta para pegar gasolina extra emprestada com margem. Ao fazer isso, criaram acidentalmente uma bomba econômica, pois toda posição vendida tem um comprador futuro preso.
Quando você faz uma venda a descoberto de uma ação, você pega ações emprestadas de outra pessoa e as vende imediatamente. A ideia é que o preço caia para você recomprar mais barato depois e lucrar com a diferença. Lembra do fenômeno GameStop indo para a lua durante a pandemia de Covid? É desse jeito. Mas se as ações subirem em vez disso, suas perdas são teoricamente ilimitadas. Você ainda precisa devolver as ações emprestadas, e cada alta no preço dificulta mais. Por fim, seu corretor deixa de pedir educadamente e obriga você a fechar a posição antes que as perdas fiquem catastróficas, forçando você a comprar porque o pessoal da gestão de risco mandou e eles não estão brincando. Agora, aumente isso para centenas de bilhões de dólares em apostas baixistas alavancadas dentro de um mercado já hiperelástico, o tipo de mercado em que cada dólar de compra movimenta 5 dólares nos preços, no total. O que isso deixa de parecer é um investimento sensato. Parece alguém comprimindo uma mola industrial sob uma prensa hidráulica, torcendo para que ninguém chegue perto da alavanca de liberação. Em abril de 2026, essa mola estava totalmente comprimida. Então, no dia 8 de abril, veio o anúncio do cessar-fogo. Os preços subiram só um pouquinho, longe de ser o bastante para trazer os petroleiros de volta ao Estreito de Hormuz, mas suficiente para aumentar um pouco o número na tela. Foi então que a armadilha se fechou. Short squeezes são um dos poucos fenômenos financeiros que ainda mantém traços do pânico humano primitivo. A maioria dos mercados atuais é estéril e algorítmica, mas um short squeeze genuíno mantém uma qualidade ancestral, quase atemporal, parece predatório, como ver uma manada notar tarde demais que o chão do vale se move sob seus pés. Os primeiros apostadores na queda, pegos em abril de 2026, devem ter achado que o rally de cessar-fogo perderia força em questão de horas. Os dados de transporte marítimo eram desastrosos. Para todos os efeitos, o Estreito de Hormuz estava praticamente fechado. O Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica ainda estavam, na época, contestando os termos do cessar-fogo na manhã seguinte ao anúncio. E nada melhorou de forma fundamental. Você não poderia culpar ninguém por analisar essas evidências e supor que o mercado continuaria caindo. Só não conte isso para o mercado. Com a alta do mercado, chegaram as chamadas de margem e fundos que tomaram empréstimos agressivos para montar posições vendidas, precisaram de garantias extras. As perdas cresciam mais rápido que o previsto pelos modelos. Os corretores começaram a exigir que as posições fossem fechadas imediatamente, o que significava recomprar as ações que haviam tomado emprestado, o que forçou mais compras, elevando ainda mais os preços. Isso gerou chamadas de margem em outros fundos, forçando mais compras e elevando ainda mais os preços, criando um ciclo de retroalimentação. Os vendedores a descoberto não saíam com cautela. Eles eram liquidados e todas as maiores posições em 13 anos foram encerradas ao mesmo tempo. Como grande parte dessas posições estava em produtos de índice amplos e fundos negociados em bolsa, ou ETFs em vez de ações individuais, o aperto atingiu todo o mercado de uma só vez. A parte assustadoramente elegante de um short squeeze é que ninguém envolvido precisa se tornar otimista. As compras acontecem de qualquer jeito. Ninguém acordou em 9 de abril achando que o Golfo Pérsico virou referência de estabilidade geopolítica. Eles compraram porque o corretor não deu outra opção, e eles não estavam com disposição para negociar. Por um momento, isso parecia uma explicação completa. A guerra gera medo. O medo leva a posicionamento excessivamente baixista, e qualquer alta provoca compras forçadas. Porém, essa não é toda a história. Short squeezes ocorrem de forma intensa e rápida. Eles explicam reversões violentas no mesmo dia, como o movimento brusco de 4% do S&P quando tanques entraram na Ucrânia. Mas, sozinhos, eles não explicam altas sustentadas de trilhões de dólares que se estendem por várias semanas voláteis. CTAs, ou consultores de negociação de commodities, são operações de grande escala conduzidas quase totalmente por algoritmos. Esses grandes fundos, que juntos gerenciam centenas de bilhões de dólares, seguem principalmente modelos de acompanhamento de tendências. Eles analisam a movimentação dos preços continuamente e respondem de acordo com regras predefinidas no sistema. Basicamente, se o preço ultrapassar o limite X, compre. Se o preço cair abaixo do limite Y, venda. Esse é todo o processo de tomada de decisão. Em resumo, é orientado por dados e impessoal. O modelo verifica se o número passou do limite e compra, tudo em milissegundos em escala institucional. Quando o short squeeze após o cessar-fogo impulsionou o SSIP acima de vários limites de tendência, a realidade geopolítica específica tornou-se irrelevante.
O código detectou um impulso de alta, então o código comprou. Dados da Prime Brokerage do Goldman Sachs confirmaram cerca de 86 bilhões de dólares em compras globais de ações por CTAs na semana após o anúncio do cessar-fogo. Isso ficou entre os 5 episódios de compra mais fortes já registrados pela empresa. 86 bilhões de dólares entraram no mercado enquanto os analistas ainda discutiam a força naval do Irã, se o cessar-fogo iria se manter e o que os dados de transporte marítimo global realmente indicavam. Nada disso mudou o resultado. O dinheiro continuou fluindo. Novamente, o sistema viu os números passarem dos limites, o que foi suficiente. As consequências psicológicas disso são difíceis de superestimar. Por gerações, Wall Street foi vista como um ecossistema competitivo de analistas brilhantes tentando interpretar a realidade mais rápido que os demais. Quem mais pesquisava geralmente vencia. O que abril de 2026 realmente parecia era uma gigantesca transmissão automática recebendo um sinal de momentum e respondendo com amplificação de força, uma força completamente indiferente à qualidade ou à precisão do sinal que a acionava. Isso se torna mais desconfortável ao considerar as implicações éticas, já que sistemas de negociação algorítmica não são igualmente acessíveis a todos. A infraestrutura para operá-los só está disponível aos maiores players institucionais, fundos de hedge e bancos de investimento. O sistema não foi projetado para ser predatório, simplesmente evoluiu dessa forma, que é o grande problema aqui, e as consequências são mensuráveis. Em maio de 2010, a atividade algorítmica contribuiu para o chamado Flash Crash, quando o Dow Jones caiu quase 1.000 pontos em minutos antes de se recuperar. O evento foi tão rápido que basicamente terminou antes que os humanos pudessem reagir. Quando foi investigado depois, a pergunta sobre quem era o responsável exigia uma resposta. Foram os desenvolvedores que criaram o código, as instituições que o usaram ou os reguladores que permitiram. Embora os investigadores eventualmente tenham identificado uma mistura de spoofing automatizado e algoritmos institucionais massivos, a questão mais ampla da responsabilidade final continua sendo uma enorme zona cinzenta. A União Europeia passou a exigir testes rigorosos para a negociação algorítmica e obrigou empresas a reportarem interrupções significativas. A fiscalização acompanha o ritmo da tecnologia? Reguladores ainda buscam solução. Muitos defensores da negociação algorítmica afirmam que ela traz benefícios reais. Se você perguntar, eles podem falar sobre maior liquidez, spreads menores e custos de transação mais baixos para todos. Tudo isso é verdade, mesmo que você ainda não entenda o que eles diziam. Os lucros desses sistemas vão, em grande parte, para poucas empresas que já tinham infraestrutura para operá-los. A camada mais profunda desse sistema ainda não foi ativada. Já ouviu falar do mercado de opções? Lá, a volatilidade alimenta o crescimento. Muitos investidores acreditam que opções são usadas apenas por traders agressivos com vários monitores e pouco sono. Isso já não é verdade. No final de 2024, as opções com vencimento no mesmo dia, conhecidas como 0DTEs, representavam 51% de todo o volume de opções do S&P 500. Pela primeira vez, elas superaram todas as demais categorias de vencimento juntas. Nos meses seguintes, esse índice passou de 60%. Milhões de contratos eram negociados diariamente, totalizando cerca de 1,5 milhão de ordens em uma terça-feira típica. Apostas que expiram no dia em que são feitas. A Wall Street reinventou as corridas de cavalos para as finanças institucionais e ligou isso à estrutura da economia global. Quando muito dinheiro se concentra nesses produtos, empresas que facilitam negociações são obrigadas a realizar hedge contínuo sem parar. Imagine um operador de apostas esportivas aceitando apostas antes de uma final. Se vários apostarem no mesmo resultado, ele pode ter grandes prejuízos. O operador de apostas ajusta sua exposição o tempo todo para se manter neutro, independentemente do resultado. Operadores de opções fazem o mesmo. Quando os operadores ficam apavorados durante uma guerra, eles correm para as opções de venda, que basicamente funcionam como um seguro contra desastres que paga caso o mercado despenque. Operadores que vendem essas opções de venda se protegem vendendo ações ou contratos futuros a descoberto, pois a matemática exige isso. O medo faz operadores adotarem postura pessimista, mas quando o apocalipse não chega e um cessar-fogo é anunciado ou ocorre short squeeze com alta de preços, essas proteções são revertidas violentamente. Opções de venda rapidamente perdem valor e a volatilidade cai. Os operadores, antes vendidos para se proteger, precisam recomprar tudo o que venderam.
Isso é chamado Gamma Trap, na qual o medo gera condições para compras obrigatórias futuras. Como o contrato zero DTE expiram rápido, esses ciclos de retroalimentação ocorrem quase em tempo real. Ameaças de guerra geram volatilidade, impulsionam a compra de opções de venda, forçam a proteção dos dealers e estabilizam o pânico, levando à alta do mercado. O mercado se alimentou do medo gerado pelo próprio evento, guerra ou paz, pânico ou alívio. A máquina não precisa saber quem vence. Ela precisa que o medo dure o suficiente para ativar os fluxos de proteção. Chamamos isso de ciclo. O mercado de ações com o qual a maioria das pessoas cresceu hoje é pouco mais do que um rótulo nostálgico. É uma ficção útil mantida pela TV financeira e pelos extratos trimestrais das contas de aposentadoria que ninguém lê. O que o substituiu parece mais uma máquina de conversão de volatilidade que um mercado de ações. O medo entra, a liquidez sai. A guerra, nesse contexto, torna-se estranhamente útil. A destruição não é economicamente boa para os negócios. Todo mundo sabe disso. Pessoas de verdade ainda morrem, e rotas de navegação são fechadas. Mas a volatilidade gerada pelo medo geopolítico cria as condições exatas que a estrutura moderna do mercado exige. O mercado não precisa entrar em colapso. Só precisa de medo suficiente para acionar posições defensivas, proteção rápida e vendas automatizadas, para então tudo se reverter quando o pior cenário não se concretiza até o final da tarde. O mercado sobe, não apesar do medo, mas por causa dele. Hoje, a velha metáfora não funciona mais. Um barômetro reflete as condições, mas não fabrica furacões. O mercado de ações hoje já não cumpre o primeiro papel de forma confiável e às vezes lucra com o segundo. Quando você percebe isso claramente, os estranhos rallies de guerra deixam de parecer irracionais. Nada disso é irracional. O sistema funciona conforme a estrutura o obriga a funcionar. O ciclo já não pede otimismo, só movimento. Impressiona como essa mudança ocorreu de forma tão silenciosa. Nunca houve anúncio dramático de Wall Street ou discurso empolgante na Bolsa de Valores de Nova York. O sistema evoluiu, uma entrada de capital em ETF por vez, como se fosse feito para metabolizar o medo. Com o tempo, más notícias deixaram de abalar o mercado e passaram a impulsioná-lo. Porém, uma pergunta óbvia permanece. O que ocorre se o medo ficar grande demais para ser absorvido? Se o sistema sempre se recupera de choques, o que acontece quando não consegue mais? Descubra em E se a economia dos Estados Unidos quebrar ou assista a este aqui.